Diz assim: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvem e veem. Os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho da salvação. Amém, queridos? Agora abra um pouquinho à frente aí, Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio mágico Simão também abraçou a fé e também, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, maravilhado, os sinais e grandes milagres que eram praticados. Somente até aí. Feche os teus olhos, vamos orar. Preparar o terreno, irmão. É uma semente frutífera. Preparar seu coração aí. É aí que Deus quer plantar a sua palavra. Deus planta a palavra no coração, porque daí provém as saídas do homem. Você precisa abrir teu coração. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Paizinho, nós agradecemos a Ti nesta noite por tudo que o Senhor tem feito a nós. Temos um lar, temos amigos, temos parentes, temos saúde, temos o Teu Espírito Santo. Mas sobretudo, Pai, temos fé. E porque temos fé, estamos aqui. Porque temos fé, podemos ver o impossível. Porque temos fé, o sobrenatural pode acontecer nas nossas vidas. Porque temos fé, temos parte contigo. Porque temos fé, somos salvos. Porque temos fé, acreditamos que o Senhor está fazendo mansões celestiais. Porque temos fé, acreditamos que o Senhor um dia vai voltar para levar a tua noiva. Porque temos fé, acreditamos nas bodas do Cordeiro. Porque temos fé, temos a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque temos fé, nós podemos ter o direito de sermos chamados filhos e filhas do Senhor. Porque temos fé, cremos que passaremos a eternidade cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Rei do Universo. Eternamente passaremos a vida assim. Porque temos fé. Então, Pai, é essa fé que rega o solo ressecado do nosso coração, cheio de razão, cheio de racionalismo, cheio de incertezas, de medos. Mas essa fé sobrenatural, Pai, que prepara o nosso coração para receber a preciosa
semente da palavra do Senhor. Meu Deus, quero fazer aqui menção ao teu nome, a despeito de pessoas que estão enfrentando enfermidades. Meu Pai, em nome de Jesus, envia o escape. Deus, em nome de Jesus, não permita que o teu povo venha padecer. Papai, afasta de nós todo tipo de vírus. Afasta de nós, meu Pai, tudo que possa nos contaminar, que possa trazer, que possa debilitar nossa saúde, que possa nos enfraquecer. Pai, em nome de Jesus, opera milagres, sinais e prodígios. Assim como tu tem feito durante todo esse tempo, nós agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, queridos. Aleluia. Quantos aqui, tendo uma oportunidade, falam, pregam, né? Ou testemunham sua fé em Jesus Cristo? Levante sua mão. Diga graças a Deus. Estou cumprindo o ID, pregando as boas novas do reino de Deus. Graças a Deus. Que bom. Isso é um fato. O não crente, quando ele conversa conosco, ele sempre reclama. Crente só fala de igreja. Crente só fala de Bíblia. Você não pensa em outra coisa, não? Tudo que você vai falar é versículo. Porque a gente é assim, né? Quanto mais você se aproxima da graça de Deus, mais você reconhece o seu estado pecador. E a Bíblia diz que a quem muito Jesus perdoa, muito ama. E a gente é apaixonado por Jesus, né? Você reconhece uma pessoa apaixonada por Jesus é quando ela reconhece que ela é pecadora. E quanto mais você reconhece as suas limitações, mais você se apaixona por Ele. Porque Ele é a razão da nossa vida. Amém? E aí a gente tem a oportunidade de estar sempre falando de Jesus, e Facebook para lá, Facebook para cá, panfletinho. E o camarada, se ele chegou perto de você, ele deu uma demonstração mínima de que ele está triste, você imediatamente fala, olha, para a minha igreja. Não é assim? Isso é bênção na nossa vida. Mas Deus, quando Ele comissionou o seu povo para pregar o Evangelho, em momento algum, Ele restringiu essa pregação ao fato de simplesmente você anunciar que existe algo melhor, que existe um Deus que cura, existe um Deus que liberta, existe um Deus que perdoa pecados, existe um Deus que, como aqui falamos em oração, está preparando lugar para nós, existe um Deus que garantiu a vitória no Calvário. Deus não quer simplesmente que você seja um anunciador das boas novas. Deus quer que você viva as boas novas. Deus não quer que você seja um pregador do reino apenas. Você pode pregar o reino, mas você também precisa manifestar o reino. Porque senão fica uma situação muito contraditória. Já falei aqui uma vez, vou dar esse mesmo exemplo, que ele é bem interessante. É aquele gordão vendendo Herbalife, cara. Sabe, o cara, pô, você compra que você vai emagrecer, o cara tem 200 quilos. Aí você fala, pô, mas como isso acontece, né? Funciona bem. Então, você imagina o cristão que ele prega a vida com abundância que Jesus promete, mas vive uma vida miserável. Ele prega que Jesus perdoa, que Jesus é manso, que o fardo de Jesus é suave, mas ele é uma pessoa intolerante, uma pessoa estressada, ansiosa. Ele prega que para o lugar onde a gente vai, não haverá choro, isso é maravilhoso. Mas ele vive aos prantos. Era como se essa vida na terra
fosse o pagamento para uma vida melhor. Como se a vida na terra, todas as desgraças, todas as tribulações que nós vivêssemos na terra, fosse uma espécie de pagamento, uma indulgência pela vida melhor que vamos ter em Jerusalém Celestial. Só que a Bíblia, ela não fala assim. Quando os apóstolos, na figura de Pedro, perguntaram sobre o reino dos céus, quando seria, quando aconteceria isso, ele disse para Jesus assim: Jesus, nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? O que a gente ganha de ser teu discípulo, Jesus? O que a gente ganha de anunciar o Evangelho? E Jesus fala para eles assim: olha, Pedro, não tem ninguém que não tenha deixado pai e mãe, amigos, casas, fazendas, por amor de mim e pelo Evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais do que abandonou, e no porvir a vida eterna. O que eu entendo com isso, querido? Eu, quando fui resgatado das trevas para a luz, fui resgatado para pregar um reino que eu vivo, que está dentro de mim e que se manifesta na minha vida diariamente. Não dá para você pregar um Jesus que liberta sendo uma pessoa oprimida. Não dá. Significa que você está cumprindo somente uma parte do seu chamado, que é anunciar o reino. Mas você também precisa viver e manifestar o reino. E aí aparece a história de João Batista, que segundo os próprios relatos de Jesus, nascido do ventre de mulher, nos céus não tem ninguém que vai ser tão importante como ele. Tamanho foi o crédito que Jesus deu ao seu ministério. Ele foi chamado, foi levantado por Deus para proclamar, para abrir as portas para Jesus. E isso ele fez com muita eficácia. Jesus então diz que João Batista é top de linha. Mas João Batista, querido, anunciou um reino e não viveu esse reino. João Batista tem um ministério tremendo na Bíblia, mas eu nunca vi alguém orando dizendo assim: Deus, me faz ser como João Batista, solitário, sem esposa, pobre, mal vestido, morando no ermo do deserto, comendo grilo. Nunca vi ninguém assim. Eu quero ser como João Batista. As pessoas querem ser como Davi, como Salomão, como Paulo. Porque Paulo teve momentos de fartura, ele disse que aprendeu a viver na fartura, sim ou não? Sim ou não? Agora João Batista é um ministério difícil. Aí eu fico pensando, será que quando Deus chamou João Batista para o ministério apostólico, esse ministério de anunciar o reino, ele colocou dentro da cartilha de João Batista que ele anunciaria o reino, mas viveria na miséria? Será que era a vontade de Deus que João Batista fosse esse errante do deserto? Será que era isso? E eu comecei a imaginar que em outros momentos da Bíblia, e João Batista é um caso raro, e talvez a única exceção, você vai encontrar homens de Deus que também enfrentaram situações difíceis, mas que através de suas vidas, eles manifestaram o reino de Deus. Eles também tiveram seus momentos de dificuldade, mas como lemos aqui através da história de Estevão, o mártir da igreja, quando ele andava, ele manifestava os sinais. O mágico Simão ficou observando ele, extasiado pelos sinais e pelos prodígios que Deus operava através do seu ministério. Agora, João, você não encontra um ceguinho, um caolha,
que tenha melhorado o olho através da oração de João. Você não encontra. Não estou aqui depreciando o ministério de João, querido, mas eu quero dizer é que não é esse o chamado da igreja hoje. Porque João foi um ministério único, específico. Ele anunciou Jesus. Mas depois que Jesus veio, querido, nós não anunciamos mais Jesus. Nós vivemos Jesus. Paulo diz que morrer para ele é lucro. Por quê? Porque o viver para ele é Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Jesus vive em você, querido, você pode até passar dificuldade, mas o reino vai se manifestar na sua vida. Porque aonde o rei está, ali é o reino dele. Você entende isso? A Bíblia diz que aonde a sola do nosso pé pisar, ali é solo santo, solo por possessão. Ali você se torna embaixador. E aí você me vende, então, um reino que você não usufrui dele. João Batista pregou o reino, mas não viveu o reino. E tem muita gente que prega um reino que não vive. Tem muita gente que prega milagres e sinais que ele não prova. Pastor, eu acredito que Jesus faz sinais, eu só nunca vi. E eu nunca orei nem para uma dor de cabeça e passou. Nada, nem enxaqueca de TPM passa quando eu oro, pastor. Mas eu acredito que Deus usa homens e mulheres em oração e o milagre acontece. Mas não comigo. Mas por que não? Se o mesmo rei que estava na vida de Paulo, que estava na vida de Pedro, que estava na vida de Davi, é o rei que está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. E mais, quando Jesus subiu, falou com os seus discípulos assim: vocês gostaram do que eu fiz? Gostamos. Jesus, você arrebentou. Rapaz, tu arrebentou, detonou mesmo nos milagres, né? Jesus sabe o que ele falou para eles? Vocês vão fazer mais do que eu. Obras maiores ainda, vocês farão. Sabe com quem Jesus estava falando? Com você. Com você, querido. Com a igreja. Nós podemos fazer milagres, sinais e prodígios. Não é porque somos bons. Porque nós temos um rei dentro de nós. Então se o rei está aí, o lugar onde você estiver precisa ser a manifestação desse reino. Você prega a tolerância e é intolerante? Você prega o perdão e é amargurado? Tem alguma coisa errada na sua vida, querido? Tem alguma coisa errada. E é sobre isso que eu quero falar. Características de quem prega o reino, mas não manifesta o reino. Jesus te chama a manifestar o reino. Deus está procurando uma igreja que manifesta o reino de Deus. Manifesta primeiro porta dentro a sua casa. Manifestar na igreja é mais prático, mais fácil. Nós precisamos manifestar o reino onde a gente está. Porque se Deus chamasse você para manifestar o reino dele só dentro da igreja, o que eu vejo em muitos ministérios, que parece que milagre só acontece dentro das quatro paredes quando tem uma câmera filmadora, não adianta. Nós precisamos impactar o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós trabalhamos, a escola onde nós estudamos. É lá que precisa de fogo, não é aqui dentro, não. Aqui está todo mundo salvo. Ou pelo menos, supostamente, todo mundo crente. As trevas estão lá fora, não estão aqui dentro. Então não adianta acender fogo aqui dentro, querido. Você tem que acender fogo lá fora. Então você tem que manifestar o reino de Deus, não é aqui dentro, não é no pátio da igreja, não é com o irmão da igreja. Oh glória, oh manifestação, oh delícia. Isso não é manifestação. Você tem que manifestar o reino, querido, é quando você estiver diante de um problema. Você tem que manifestar o reino é quando você estiver diante de uma propina. Você tem que manifestar o reino é quando você estiver diante de uma Jezabel te tentando. Você tem que manifestar o reino, querido, é quando alguém for contrário a você. Você tem que manifestar o reino quando você for envergonhado, quando você for humilhado, quando baterem na sua face. Deus chama uma igreja que manifesta o reino fora do templo. Você está entendendo isso, querido? Então levanta a sua mão direita e diga: vou pregar o reino de Deus, mas eu vou manifestar ele
aonde quer que eu estiver, o reino de Deus vai se manifestar. Diga assim: sinais, prodígios, maravilhas. Diga: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado, o milagre acontece e Jesus é glorificado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Fala para 2 ou 3 aí, não basta pregar, tem que manifestar o reino. Se você não manifesta, não pregue para mim. Ok? Se você é gordo, não me venda Herbalife. Porque eu não vou acreditar. Se você não manifesta o reino, querido, não prega não. Porque não tem ninguém ouvindo. Porque primeiro tu tem que viver o reino para pregar o reino. Você tem que pegar a tua coroa e tirar da cabeça e botar a coroa de Jesus em você. Dentro de você. Para você pregar o reino. Amém? Algumas características da vida de João Batista, que pregou o reino, mas de alguma forma ele não viveu o reino. Primeira característica: quem prega o reino e não vive, não manifesta, não tem amigos. Não tem amigos. A Bíblia diz que é melhor serem e tem amigos que são tão importantes que eles são mais fortes do que laço sanguíneo. São mais chegados que pessoas que têm dificuldade de construir, manter relacionamentos de amizade. São pessoas que pregam, mas não manifestam o reino. Jesus não aliviava, querido, mas ele teve durante a sua caminhada 12 amigos que foram com ele até o fim. Porque Judas traiu no último mês, mas caminhou com ele também. Eu te pergunto, quem são seus amigos? Jesus tinha 70. Dos 70, ele preferia 12. Dos 12, ele preferia 3. Pedro, João e Tiago. E dos 3, só tinha um que reclinava a cabeça no seu ombro: João. Isso é um sistema de empatia natural do Deus homem representando Jesus, que apesar de ser Deus, também naquele momento era um homem. Isso é um sistema natural. Você não vai ser amigo de todos, mas você precisa ter amigos, cara. Casais precisam de ter amigos casais. Jovens precisam de ter amigos jovens. Solteiros precisam de ter amigos solteiros. Você precisa de ter pessoas para compartilhar a sua vida, porque não se manifesta o reino numa caverna. Porque na caverna ninguém é contra você. Na caverna ninguém pisa no teu calo. Na caverna ninguém te contraria. Na solidão, querido, é você e Deus. Aí é fácil ser crente. Difícil é ser crente numa família numerosa, italiana, briguenta. Que maravilha, olha a coisa dele. É ser crente mesmo, irmão. Tem que ser crente. Para não falar um palavrão, para não bater na mesa e falar: não vou comer mais nada, porque italiano vive para comer, né? Quando se junta é para comer. Se amarrar a mão dele, ele não fala. É. Você tem que viver o reino em comunhão, querido. Salmo 133 diz: como é horrível que os irmãos vivam se pegando, é isso? É, indiretamente eu estou usando a negativa. Como é bom que os irmãos vivam em... Porque é ali que o Senhor ordena. Ali o Senhor ordena. Para quando? Para... Diga, viver em comunhão gera bênção. Diga, quem prega e vive o reino, vive em comunhão. A igreja, querido, é um mecanismo que Deus usa para promover comunhão. Você precisa ter comunhão. Você repara que quem prega o reino não vive reclamando de gente. Não dá certo. Ele ama hoje, amanhã ele odeia.
Você é meu amigão, depois corta até do Facebook. Bloqueia. Porque não consegue cultivar verdadeiras amizades. Deus te chamou para ter amigos, querido. Deus te chamou para ter amigos. Ah, pastor, mas eu sofri, fui traído, é? E daí? Jesus também foi. Perdeu um, bota dois para dentro. Amém, querido? João Batista, tadinho. Nem um amiguinho. Sozinho. Segunda coisa. Quem prega e não vive o reino tem dificuldade de seguir a caravana. Quando João viu Jesus próximo ao Rio Jordão, ele parou tudo, teve uma revelação tremenda. Esse que está vindo aí é quem? É quem? É o Cordeiro de Deus, não é isso? O Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo, é sim ou não? O que ele diz? Em outras palavras, meu ministério acaba hoje. Porque importa que ele e eu, minhas ovelhas, vão diminuir. As ovelhas dele vão? Sim ou não? Se ele teve o ministério de abrir as portas para o ministério de Jesus, quando Jesus diz assim, agora daqui para frente eu assumo, tá, João? Pô, Jesus, aqui acabou o meu aqui agora. O que ele deveria ter feito? Se ele diz que Jesus é o Salvador, se ele diz que Jesus ia arrebanhar o mundo, que o ministério de Jesus ia crescer e o dele ia diminuir, o que ele deveria ter feito? Jesus está ali chamando os seus discípulos, fulano, Beltrano, e João. João continuou com uma igrejinha. Não, pastor, isso é heresia, não é não. O que está escrito aí que a gente leu? Quando ele ficou em dúvida no cárcere, ele mandou dois de quem? De quem? Era de Jesus, os discípulos? Era de quem? Era dele. Quem mandou ele ficar com o discípulo? Quem mandou ele ficar com o discípulo, já que agora o ministério era de Jesus e que ele tinha que diminuir, ele tinha que ter ido andar atrás de Jesus, quem sabe por que não? Mas ele continuou com uma igrejinha paralela ali, ó. Pregando o quê? Pregando o quê? Se ele pregava a vinda do Messias. O Messias chegou. Vou pregar o quê agora? Pessoas que só pregam o reino e não manifestam o reino têm dificuldade de acompanhar a caravana. Aí fica igual borboleta. Ó. Aí posa na florzinha aqui. Aí enjoei. Posa outra na florzinha aqui. Enjoei. Posa outra florzinha aqui. Enjoei. Querida, a caravana de Jesus, ela é problemática. É complicada. Mas é ela que Jesus vem buscar. Não dá para você ter um ministério paralelo ao chamado de Jesus. Não dá, querido. Não tem. Hoje eu conversava com uma pessoa. Foi muito interessante o que ela falou. Fez uma visita aqui um tempo, queria algumas dúvidas, marcou um gabinete, fui conversar com ela. Não é daqui, não frequenta aqui. Mas ela falou uma coisa muito interessante no meio da conversa. Ela falou assim, falei, você é de qual igreja? Ela, estou visitando algumas igrejas. E, legal, tem quanto tempo? Tem 3 anos. Não, mas até aí, né, cara, tem dificuldade, arrumar. Mas eu guardo o sábado, pastor. Sério? Aonde? Você tem algum armário na sua casa? Não, é porque eu acredito que o sábado deve ser guardado. Falei, então você vai para Adventista? Não, não gosto do Adventista. Eu não gosto do Adventista e guardo o sábado? O que é? É ortodoxo? Não, eu gosto assim, tipo a convencer. Tá. Convencer, adventista, guarda o sábado, mas não é adventista. É discípulo de João Batista.
Vai ser ela e o marido, a igreja. E se o marido não der linha na pipa, né? Tem pessoas que querem construir algo para si. Vou misturar um pouco de Convencer com Edir Macedo, uma pitada de RR, talvez uma casquinha de Bulhon, de Alejandro Bulhon, e quem sabe até um pouco de Francisco. Para dar uma coisa assim mais nórdica ao negócio. Querido, Jesus chegou, só tem uma igreja de Jesus. Eu não quero saber qual é a diferença de uma para outra, você precisa estar numa igreja cristã. Mas aqui é diferente, mas então não fica lá. Então aqui também é diferente, você vai ficar onde, cara? Eu quero a igreja, a minha igreja. A igreja de João Batista. Você é contra Jesus? Não, mas eu quero seguir Jesus, não. Eu gosto de deserto. Eu gosto de grilo. Meu irmão, você nunca vai encontrar uma igreja que seja a sua cara. Nunca. Não vai encontrar, querido. Você nunca vai encontrar uma igreja que seja a sua cara, porque no dia que você encontrar, você está desviado. Não funciona assim, querido. Nós precisamos aprender a viver com o contraditório, com pessoas diferentes. E sabe, queridos, eu fui de algumas igrejas, mas sabe por causa de que eu gosto da Convencer? Não é porque eu sou pastor, não. Isso também, né? Mas sabe por que eu gosto? Porque aqui dentro, cara, estou falando para você, tem tantas denominações que convivem em harmonia. Isso aqui é um tapa na cara do diabo, querido. Isso aqui é um tapa na cara daquilo que eles chamam de convenções, bandeiras denominacionais. Isso aqui é um tapa na cara do diabo. Aqui tem gente que vem de tudo quanto é igreja, e nós estamos adorando o mesmo Deus, estamos louvando o mesmo Deus, o milagre está acontecendo, a manifestação do reino está aqui dentro, querido. Ah, pastor, mas eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto menos assim, eu gosto menos assado, mas aqui nós somos um no Senhor, sabe por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Isso talvez seja porque essa igreja é tão atrativa. Porque talvez se ela fosse só igual a mim, querido, estava só eu, meus filhos e minha esposa. Porque só eles para me tolerar. Mas tem um pouco de você, tem um pouco do irmão que está aí do teu lado, tem um pouco dessa irmã que está aí do teu lado. Então nós somos um porque Cristo nos uniu. Agora, se você quer ter uma igreja sua, querido, você vai ser do ministério de João Batista. Você e mais um pouco. E ó, tinha mais de 2. Porque a Bíblia diz que ele enviou 2 dos seus. Significa que tinha mais. Querido, Jesus é o Senhor. Quando ele enviou o pessoal para pregar, eles voltaram dizendo: Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa. Mas tinha um pessoal lá pregando igual fulano de tal. Nós não gostamos e mandamos eles parar. O que Jesus falou? Vocês erraram. Porque quem não ajunta, esparrama. O que importa é que eles preguem o reino. Porque não há quem diga que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. E manifeste o que o diabo está fazendo, querido. A não ser que seja uma fantasia. Então escuta. O importante é você estar na caravana de Jesus Cristo. Amém? Então fala para o teu vizinho aí, não basta pregar. Tem que manifestar o reino. Diga em comunhão. Diga, você me tolera? Fala para ele assim, eu não quero ir para o deserto, eu quero ficar aqui. Fala para ele, não gosto de comer grilo. Eu não sou tailandês. Amém, queridos? Meu Deus. Terceira coisa, quem prega apenas o reino, pode ser o teólogo que for, mas não manifesta o reino na sua vida, na sua casa, com seus filhos, com sua família, no seu trabalho, tem uma fé vacilante. Olha que coisa interessante. Esse mesmo homem que quando viu Jesus disse, se é o Filho de Deus, quando ninguém falou, ele foi o primeiro a falar, demonstrou uma fé
tremenda, inabalável no Messias. Passados alguns meses, ele está encarcerado. E ele tem uma crise de dúvida. Ele chama 2 dos seus discípulos, ou seja, homens da sua confiança. Chama os caras lá na prisão e diz: rapaz, eu estou com uma dúvida. Será que Jesus é o Messias mesmo? Minha fé está... Vai lá, pergunta a ele se ele é Deus. Olha, foi ele que chamou Jesus de Deus pela primeira vez. Agora ele tem dúvida de que ele falou. Ele está tropeçando no que ele prega. Porque quem não vive o que prega, tropeça no que prega. Quem não manifesta o reino e só prega o reino, tropeça nisso. Estou vendo agora João Batista com dúvida. Eu não tenho certeza se este homem que eu batizei no Jordão é o Filho de Deus. E aí, querido, olha como é que Deus responde. Perceba como Deus nos chamou não só para pregar, mas como para manifestar. Aí chegam os discípulos dele, de João, para perguntar a Jesus: e aí? João mandou perguntar se você é realmente Deus. Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu diria: diga para ele, ele vai ser disciplinado porque duvidou da palavra do seu líder. Está de castigo, excluído da minha igreja. O quê? Você duvidou do seu líder? Talvez fosse eu, né? Descompensado, limitado. Mas Jesus, aquela mente extraordinária. Ele nunca respondia as perguntas sem mandar junto um ensinamento profundo. Imagina os dois ali, Jesus pregando, eles chegam, abordam Jesus, para todo mundo, olha para ele. Nós estamos aqui enviados por João Batista. Como é que está o nosso primo? Ia para estar preso lá, e ele mandou perguntar se realmente você é Deus. Ou se vai vir outro, né? A pergunta dele. Tem outro para vir ainda? Sei, talvez tenha um pouquinho melhor que o senhor. Talvez com a carinha mais bonitinha, porque a Bíblia diz que o senhor é feinho, né? Tem beleza, não tem formosura. Talvez um mais nórdicozinho, um cafanhaque, sei lá. Jesus olha para aqueles moços e pergunta: o que vocês estão vendo aqui? Jesus está pregando o evangelho, mas o que vocês estão vendo? Eles relatam: aquele coxo ali está andando, né? E aquele cara ali era cego, tá vendo? Tá vendo? Aquele demoniado está liberto, tá? Aquele não que morreu semana passada ressuscitou. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. O que é isso, filho? É o reino se manifestando. Os moleques voltam. Não tem outra conversa, não tem outra resposta senão: Jesus está pregando, mas está manifestando o reino. Você está entendendo isso, querido? A fé do homem que só prega, ela depende do seu humor. E você sabe muito bem que todos nós temos um humor oscilante, cara. Tem dia que tu acorda dando glória, mas tem dia que tu acorda, não sei para que eu estou vivo. Tem dia que você acorda falando bom dia até pro seu canário que está cantando lá na varanda. Mas tem dia que tem um gato preto na sua frente, você mete o pé nele, cara. Isso acontece. Mais do chute do gato preto do que do bom dia do canário, mas tem. E aí, se esse humor é o que impulsiona a minha fé também vai vacilar. Agora escute.
quando a minha vida, quando o meu ministério, o meu chamado está sendo cumprido, e pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo resgatadas, casamentos estão sendo resgatados, vidas estão se achegando ao Pai, querido, nada abala a sua fé. Porque a manifestação do reino, querido, ela acrescenta a nossa fé. Jesus disse para o camarada que ele conheceu debaixo de uma árvore lá: tu está crendo em mim porque eu falei dos sinais. Porque como crerão se não vires os sinais? Quando você vê o sinal, a sua fé aumenta. E quando esse sinal é através da sua vida, a sua fé triplica. Uma coisa é você chegar a alguém e falar assim: gente, eu estava orando ontem, eu orei e o coxo pulou. Ficou sarado. Aí você, oh, glória a Deus. A diferença é você, querido. Chegar para uma pessoa que está ali dando uma convulsão endemoniada e você fala: Jesus, em nome de Jesus, a pessoa levanta. Você, opa, funciona. Funciona! A tua fé, meu irmão, tu fica Power Ranger. Fica bombando. Só que o ministério de João, procura aí alguém que tenha curado. Alguém que João tenha curado. Ele pregou a cura. Ele pregou o reino vindouro, mas ele não manifestou o reino. E agora eu estou vendo um homem que duvida daquilo que pregou. Porque quem não vive o que prega, duvida daquilo que fala. Querido, Deus não chamou você para ser um falador, para ser um chato de galocha. Que quando a pessoa erra, tu pega a Bíblia e vai para cima dela. Pecador. Você é um chato. Você está igual João Batista, cara. Você está enjoando as pessoas. Deus te chamou para falar a verdade, mas para manifestar o reino de Deus. E o reino de Deus, querido, é milagre, é sinal, é prodígio, é salvação, é libertação. Você fala que a pessoa está endemoniada, mas não é capaz de estender a tua mão com autoridade e expulsar o demônio. Então não fala que ela está endemoniada, porque no mínimo você também está. Porque ou você tem demônio ou você tem Jesus. Quem tem Jesus expulsa o demônio. Você está endemoniada. Seu capeta. Você... O cara da foto deu convulsão. Que isso, irmão? Em nome de Jesus. Que isso, irmão? Se você manifesta o reino, onde você estiver, o diabo não pode chegar. Ele não pode te tocar, querido, esteja. Mas para isso tem que ter um rei dentro de você. Não é um rei na ponta da tua língua. Não é um rei na tua Bíblia, na escrivaninha. Tem que ter um rei dentro de você. Porque aonde o rei está, o reino está estabelecido. Você entende isso, querido? Diga, não existe reino sem rei. Diga, sem rei, sem reino. Pergunta para 2 ou 3 aí, tem um rei dentro de você? Sem fé é impossível, porque aquele que se aproxima de Deus para pedir alguma coisa, precisa crer que Ele vai atender, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque aqueles que duvidam são como as ondas do mar, que ficam de um lado para o outro. Não pense este que irá receber alguma coisa. Se você se aproxima de Deus, querido, em oração, não se aproxima com dúvida não, é melhor ficar longe dele. Porque quando você duvida, você coloca em xeque o sacrifício de Jesus. Quando você for na presença de Deus, querido, leve parte da cruz no seu coração. Quando você for na presença de Deus, não esqueça do sangue derramado no Calvário. Quando você for para o joelho, querido, você pode estar sofrendo o que for, nunca se esqueça dos cravos nas mãos do Mestre. Vai para a oração com fé que você vai ser atendido. Amém? Diga, Deus me chamou para pregar o reino, mas também
deseja manifestar o reino na minha vida. Amém? Aleluia. Quem só prega não vive o reino, não usufrui. É muito legal você dizer para o irmão assim que está passando fome: irmão, um dia você vai ter pizza para você comer. Espera a morte. Depois da morte você vai comer. Um dia, lá em Jerusalém, você não vai sofrer mais não. Mas aqui é essa desgraça, né? Irmão, Jesus, ele garante a vitória sobre o diabo. Sobre esse chefe aí, querido, ele vai te detonar. Não é esse tipo de evangelho, querido, que nós devemos pregar, não. A Bíblia diz que o boi, que ajuda o homem na hora da colheita, carregando os fardos, ele não pode ser amarrado à sua boca. Você deve deixar a boca do boi solta. Para quê? Tudo que cair, ele vai comer. Qual é o sentido disso? O que adianta você pregar prosperidade, mas viver uma vida miserável? Você prega que Jesus, o meu Deus é o dono do ouro e da prata, mas eu estou no SPC. O meu Pai Celestial, Ele tem poder, mas eu estou devendo a família inteira. Sabe? Não é esse tipo de evangelho que Jesus deixou para a gente. Eu estou dizendo aqui, não fazendo apologia à teologia da prosperidade, não, mas também não estou fazendo apologia à teologia da miséria, não. Voto de miséria, querido, quem faz é outro grupo. Ok? Nós fazemos um voto de santidade com Deus. E quando você tem uma vida com Deus, Ele não deixa o justo mendigar o pão, sim ou não? Não deixa, querido. Aquele que caminha com Jesus, segundo o Salmo 1, vai ser como árvore frondosa. O que é uma árvore frondosa? É uma árvore forte. Por quê? Está plantada junto à beira do ribeiro. Folha viçosa. Fruto vem na estação propícia. Não é isso? E tudo que fizer. Isso é bíblico ou não? Ou isso é só Velho Testamento? Não, pastor, agora nós estamos no tempo da graça. Esses negócios de Davi aí não funciona, não. Como que não funciona, irmão? A Bíblia é um livro só. Ela tem capítulos, mas ela é um livro só. Até o índice dela pode converter uma pessoa. Tem uma história. Eu não sei se é uma verdade, uma história com ele. De um pastor que ele foi pregar lá numa conferência e tal. E aí, estava para pregar e tal, e Deus falou com ele assim: não você vai pregar o que está preparado aí não. Abre números, não sei das quantas. Aí ele: irmãos, Deus está me falando aqui sem olhar. Irmão, Deus está me falando aqui que é para me abrir números. Aleluia, Deus vai falar algo poderoso. Quando ele abriu, era aquela parte da genealogia. Fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e gerou Butano, que gerou Butano, e gerou Beltrano, e gerou Butano. Depois de uns 5 minutos gerando, Deus falou com ele assim: faz o apelo. Ele falou: estou endemoniado. Alguém quer aceitar Jesus aí? O camarada de chapéu levantou a mão. Vem aqui. Você aceita? Jesus aceita. Acabou o culto, chamou o cara no carro. Rapaz, por que tu aceitou Jesus? Ele falou: não, eu sou judeu. E para o judeu a árvore genealógica é uma coisa muito importante. E eu vi que esse Deus que você prega é um Deus que valoriza a família. O cara teve uma mensagem em números. Então, querido, eu acredito na Bíblia, do início ao fim, como uma coisa só. Você entende isso? Diga amém. Você tem que viver ela toda, cara. Você tem que usufruir de todos os benefícios que tem ali. Toda a promessa de Jesus. Toda vez que Jesus coloca
uma bifurcação para você decidir. De um lado tem promessa e do outro lado tem maldição. Sim ou não? Aí você diz que escolheu a parte boa, mas não está vivendo ela. Tem alguma coisa errada. Não estou usando o fatalismo dos amigos de Jó, não. Estou dizendo que tu tem pecado, não. Eu estou dizendo que tu está perdendo a oportunidade de usufruir e manifestar o reino de Deus. Porque o mesmo Espírito, querido, que atuou em Paulo, que operou milagres. Esses meninos aqui, Pedro, por exemplo, teve uma época da vida dele que o pessoal levava lenço para ele. Bora aqui no lenço, Pedro. Pedro tocava no lenço, o cara levava o lenço para casa, curava a família toda. A sombra, que louco. Você já imaginou? Você está caminhando, o sol está ali. Você está caminhando, vem um cara e se atira perto de você. Aí você vem para cá, ele vem para cá de novo. Aí você vem para cá, ele vem para cá de novo. Porque ele quer a tua sombra. A sombra de Pedro curava. Ah, pastor, mas isso tem muito tempo. Tem. Mas o nosso Deus não muda. O mesmo que ele fazia no passado, ele pode fazer hoje. Sabe por quê? Que talvez ele não faça? Porque naquela época as pessoas acreditavam que Jesus estava voltando. Eu acho que hoje o nosso problema é esse. Tem muitas pessoas que falam isso, mas não acreditam que Jesus está voltando. Querido, eu posso te garantir, Jesus está voltando. Mas são tantos sinais que chegam a me embolar. E quando você acredita que Jesus está voltando, você começa a manifestar o reino. Por quê? Porque você sabe que o reino está próximo. Agora, quando você não acredita que o reino está próximo, você continua manifestando o reino que você vive. Então você prioriza as coisas daqui da terra. É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é a sua casa, é o seu negócio, é o seu hobby, é a sua diversão, é o teu momento de prazer, o teu momento de fazer isso ou fazer aquilo. É claro, o reino está tão longe, eu vou ficar preocupado com isso. Agora, quando você acredita como aqueles homens acreditavam que eles não morreriam antes que Jesus voltasse, essa era a intenção do coração deles. Aí, meu amigo, eles não perdiam a oportunidade. A Bíblia está chamando, querido, uma igreja mais ousada. Eu volto a dizer, essa ousadia você não precisa manifestar aqui dentro. Essa ousadia você tem que manifestar no hospital. Você tem que manifestá-la nos seus parentes que não são crentes. Você tem que manifestar no seu condomínio. Você tem que manifestar na sua sala de aula. Pastor, na minha sala só tem eu de crente, então há uma possibilidade da sala toda ser salva. Porque se tiver um, Deus promove a salvação de todos. Porque você, querido, é sal. Você é luz. E aonde a luz entra, querido, não tem um pouquinho de treva que fica, não. Tem que sair tudo. Você está entendendo? Então Deus quer que você manifeste o reino, querido. Mas às vezes você está dentro da sala de aula, o pessoal está contando piada, está gargalhando, e você está ali no meio. Aí vamos fazer uma churrascada, vamos tomar uma cachaçada. E você assim, não vou não, por quê? Infelizmente eu sou crente. Ai, irmão, você está manifestando o inferno na sua vida. Porque você está falando para a pessoa assim, ser crente é uma desgraça. Eu sou infeliz, cara. Minha mãe não deixa o Rock Night, não deixa eu encher a cara, não deixa. Eu sou crente. Fala, para vender caixa. Rapaz, eu gosto de picanha. Mas eu gosto de comer ela quente. Bêbado come picanha fria. Eu gosto de comer o tanto que eu quiser. Bêbado está sempre disputando o resto. Eu gosto de tomar ela com Coca-Cola que dissolve melhor. Eu gosto de tomar ela ouvindo uma música na altura que eu quero e não alguém gritando e cuspindo na minha orelha. Eu gosto de comer churrasco, mas eu não gosto de ficar dentro da churrasqueira. Ficar longe. Eu gosto de churrasco, mas com pessoas que eu amo e não com gente que vai estar lá que eu não conheço. Meu querido, o teu churrasco eu dispenso. Vem pro meu. Mas para você falar isso, você tem que estar vivendo isso. Mas toda vez que alguém te chama para uma festa e fala que vai ter uma birra, você... Puxa, queria tanto ir, mas... desgraça de igreja. Ah, bicho, não está manifestando o reino, não. Mas quando chega dentro da igreja...
Rapaz, deixa eu falar um negócio para você. Deus está chamando uma igreja para ser usada da porta para fora. Tem um grupo dessa igreja aí lá do balneário que amanhã vão fazer um evento ousado, no sábado. Vão estar no meio da rua lidando com pessoas drogadas, com pessoas amarguradas, com pessoas violentas e também com pessoas abençoadas. E lá eles vão fazer uma manifestação do reino de Deus. Naturalmente, sinais, prodígios e maravilhas vão ser observadas. Você está entendendo isso, querido? Então seja crente e manifeste o reino. Não é aqui dentro não, é naquele inferno que você trabalha. É naquele inferno que você diz que vive. É naquele inferno que você diz que estuda. Aqui dentro do inferno não. Aqui é a igreja do Senhor Jesus. Se você manifesta aqui ou não, não faz diferença. Porque esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Amém? Agora lá é que tu tem que manifestar o reino. Amém? Pergunta para o teu vizinho aí, tu vai manifestar o reino aonde? Quando Jesus estava iniciando o seu ministério, você lembra da história, ele foi separado pelo Espírito e foi levado para onde? Para onde? Para o deserto. Jesus estava para implantar o seu reino. Ele disse, eu vim trazer um reino de Deus. Vim trazer religião. Não vim trazer mudança nas leis, eu vim trazer o reino. Eu vim implantar o reino de meu Pai. O reino dos céus. E o que o diabo ofereceu para Jesus? Quando você quer manifestar o reino, o diabo oferece esse reino. O diabo levou Jesus na ponta do pináculo e disse, está vendo todos esses povos, todos esses reinos? Todos estes reinos, todos os países, tudo que você imagina que tem nessa terra, eu te dou, se você abrir mão do seu reino. Todas as vezes que você quer manifestar o reino de Deus, o diabo percebe e ele envia uma bandeja com o reino desse mundo para você. E tem um monte de gente que abre mão do seu chamado por causa de bandeja desse reino. Tem um monte de gente que passa a não ter mais comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o Espírito Santo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para Deus, porque recebeu algum reinozinho aqui embaixo. Uma promoção, um espaço, um lugar, uma pessoa, um companheiro, um prêmio, um bem imóvel, material, e aí larga o reino de Deus para usufruir do reino dessa terra. É exatamente o que Satanás quis fazer com Jesus. Te darei todos os reinos, se você abrir mão do reino que você veio anunciar. Te darei todos os reinos da terra, se você dobrar o teu joelho aí e me adorar. É exatamente o que Satanás faz conosco. Começa a manifestar o reino, e as bandejas vão chegar. Mas você vai dizer para esses que vão trazer a bandeja para você, nem só de pão viverá o homem. Eu vivo é da palavra que vem da boca do Senhor. Eu manifesto o reino. E quando eu manifesto o rei está comigo. Se o rei está comigo, ninguém pode me tocar. Se o rei está comigo, a cura está comigo. Se o rei está comigo, o reino de Jesus está comigo, querido. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque o rei vai estar comigo. Você está entendendo isso? Fala para o teu vizinho aí, tem que pregar, mas tem que manifestar o reino. Atos 19, 13. Se você estava em Atos 8, 12, avança um pouquinho. Atos 19, 13. Aleluia. Rapaz, o diabo está furioso, hein? Cada vez que você aprende alguma coisa a respeito do reino, ele fica endemoniado. Atos capítulo 19, verso 13 diz: alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um homem judeu chamado Seva.
que ele era? O que ele era? Mas o espírito maligno lhe respondeu para esses meninos: conheço a Jesus e sei quem é Paulo de Tarso, mas vós, conheço não. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olhe para mim, por favor. Quem só prega, querido, o nome de Jesus, quem só prega as verdades que Paulo escreveu, quem só prega as verdades que estão aqui, mas não manifesta o reino, passa vergonha. Conjuro-vos em nome de Jesus. O diabo olhou e falou: quem é você? Quem é você? Sou filho do pastor. Sou filho do padre. Sou filho de Francisco, filho de Chico. Vai ser aquele filme, Os Filhos de Francisco. Filho de Zezé de Camargo e... Sou filho de quem? Sou filho do chefe da religião desse bairro. Sou filho do pai de santo. Chefe do terreiro. Estou colocando aqui as chefias religiosas que tem. Sou filho da religião. Conheço essa igreja. Nasci aqui. Meu pai é líder do Sinédrio. Existem muitos sacerdotes, mas sumo é um só. Um só, é a prateleira de cima. Você já imaginou o que você... O camarada tem o sangue do sumo, o principal dos sacerdotes? E aí, é claro, vira e mexe, acontecia alguma coisa, eles observavam. Viviam ali, na sinagoga, no templo. Agora vão dar uma de macho. Os camaradas lá sentando o bambu, Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, o bicho pegando, eles demônio para lá, demônio para cá. Eles entraram numa, é fácil, esse negócio de ser crente é fácil. É só falar glória a Deus, aleluia, botar uma Bíblia no sovaco, dar a paz do Senhor para todo mundo se encontrar, até em macumbeiro você dá a paz do Senhor. Ser crente é fácil, irmão. Agora já sei, na hora que vier alguma coisa assim de mim, sai agora em nome de Jesus. Querido, tomaram um couro, uma coça, saíram balançando os balangue-dangue. Você vê que coisa triste. Imagina se fosse hoje o cara com a maquininha gravando tudo, já publicando no YouTube. 1 milhão de acessos. O filho do pastor toma uma coça e sai pelado, correndo pela rua. 1 milhão de acessos, irmão. Online ali. Todo esfolado, todo arranhado. Mas ele falou em nome de Jesus. Ele falou em nome de Paulo. Ele falou coisa... Mas não adianta pregar. Tem que manifestar. Porque quem não manifesta não tem autoridade. Quem não vive o reino não tem autoridade, irmão. Tu pode ter o curso de teologia que for. Tu pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se você não tem o rei dentro de você, você não tem autoridade para expulsar nem mosquito pernilongo da sua barraca. Não tem. Você vai falar, sai, ele volta, sai, ele volta, sai, ele volta. Nem mosca você expulsa do seu bife. Não adianta falar, não me entender, não adianta. A mosquinha vai rir de você. Você está entendendo isso, querido? Então diga, Deus me chamou para pregar e viver o reino de Deus. Aí eu pergunto, onde você mora manifesta o reino de Deus ou paralelo aí? Na sua casa é o reino de Deus ou é o reino do capiroto? Não basta você conhecer as verdades de Deus a respeito de casamento, a respeito de criação de filho, a respeito de dízimo e oferta. Não adianta você conhecer, querido, se você não vive isso. Você não vive isso. O reino de Deus
não foi nos dado somente para pregarmos, foi nos dado para a gente viver. Porque o céu é aqui quando o Rei está conosco. Você entende isso, querido? Mas pastor, aqui é difícil. Mas para Jesus não era difícil. Mas aonde ele estava não tinha cura e milagre? Ele não disse quando ele subiu, olha, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Ele vai descer sobre vocês e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Você crê nisso ou não? Isso é bíblico? Você precisa de uma interpretação sistemática, teológica, para entender que Jesus, quando subiu, disse que enviaria o teu Espírito e que através do Espírito Santo nós faríamos sinais maiores do que ele fez. Você acha que recebeu esse Espírito? Diga amém. Então esse Espírito Santo está com você, querido. Então manifeste o reino onde você está. Você está com vergonha de orar e a pessoa não ficar curada e você passar vergonha? Quando você tem vergonha de ser humilhado pela palavra de Deus, você já não é merecedor do milagre. Porque a Bíblia diz que os profetas que vieram antes de nós passaram por humilhações piores, mas eles completaram a obra deles. Paulo poderia ter ocultado da Bíblia as 3 campanhas de oração que ele fez para Deus livrar ele de um espinho na carne. Mas ele falou, registra. Mas Paulo, vai queimar teu filme, né? Pô, você fez aqui, eu vi você fazendo aí, Jesus, ele liberta. O espinho está lá. Eu vi você depois fazendo de novo, foi até mais forte, aquela oração forte. Mas está lá o espinho. Depois a terceira vez, Paulo, o espinho está aí. Registra. As pessoas precisam saber que Jesus é soberano. Ele não é obrigado a operar maravilhas, mas ele quer operar maravilhas. Você crê nisso? Você está disposto, querido, a viver o reino na sua casa? Pastor, como se a minha mãe, meu pai, meu marido, meu isso, meu aqui, querido, primeiro viva em você. Porque Deus deu uma paz ao homem que independe de guerra. Ele diz, a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Creia em mim, guarda esse coração, aquieta, não turba ele não. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Você está entendendo isso, meu querido? Quero orar por você. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Quero orar por você, meu filho, que não aguenta mais pregar e não viver o reino. Para um pouco. Começa a viver. Olha só. Se a metade das pessoas que estão aqui dentro ouvindo essa mensagem pela internet acreditarem nisso, se acontecesse isso, amanhã o jornal não ia ter outra notícia, senão milagres, sinais e prodígios. O problema é que a gente está com uma fé muito falha. Não se alimenta com a palavra é que aumenta a fé. E a gente se torna crente como os filhos de Seva, religiosos. Acreditam em Deus. Sabem que Ele pode fazer, mas não através da nossa vida. E Deus tem levantado pessoas, querido, dentro da igreja, porque quando Ele distribui os dons, Ele distribui os dons para que a igreja opere os sinais e maravilhas que são necessários. Então Ele dá o dom específico para você. Nem todos têm todos os dons, mas pelo menos 2 ou 3 você tem. Aí eu te pergunto, você tem manifestado esse dom? Você diz, quando você conversa, conhece uma pessoa, se apresenta, eu sou fulano de tal, sou crente há tanto tempo, o meu ministério, o meu chamado, a minha instrumentalidade, a minha forma que Deus me deu, a minha unção, não depende do nome que você dá. Eu te pergunto, tu coloca em prática? Era como se você dissesse para mim, eu tenho um remédio, mas não dou para ninguém. Deus me deu remédio, pastor. Eu estou lá em casa, a minha dispensa está cheia de remédio para dor de cabeça. Aqui está todo mundo com dor de cabeça, mas eu não vou dar não. Porque Deus me deu, eu estou lá guardando aquilo ali. Se Deus te deu, querido, uma unção e um ministro,
sobre a sua vida agora, que essa unção, você vai enxergar ela como uma pedra preciosa que Deus te deu, e você vai usar ela para a glória do nome de Jesus. Vamos manifestar o reino, irmãos? Você quer manifestar o reino? Você vai se assustar quando você estender a sua mão e orar e as coisas acontecerem, e você vai falar: eu também posso operar um milagre. Mas pastor, eu sou pecador. Eu também sou, irmão. Paulo também era, Pedro também era. Só teve um que não pecou, e o nome dele é Jesus. E é porque ele nunca pecou que eu uso o nome dele. Eu não uso o nome de Paulo, não uso o nome de Maria, não uso o nome de Pedro, porque todos pecaram, mas Jesus não pecou. Então eu uso o nome daquele que nunca pecou. O nome dele tem autoridade. Mas para eu usar o nome dele primeiro nos outros, eu tenho que usar o nome dele em mim. Eu tenho que tirar de mim a maledicência. Eu tenho que tirar de mim a língua mágoa. Eu tenho que tirar de mim a falta de perdão. Eu tenho que tirar de mim a intolerância, a ganância. E aí quando o reino se manifesta em mim, Deus me usa para manifestar na vida de outros. Você está entendendo isso, querido? Você quer que Deus manifeste o reino dele lá na sua casa? Com seus filhos? Você está com dificuldade com seus filhos? Se eles veem que você manifesta o reino, eles vão querer esse reino que você manifesta. Agora, se eles veem que você só fala do reino, mas não vive o reino, eles não querem esse reino não. Porque você está fazendo propaganda enganosa. Você está vendendo o que não é verdade. Aleluia. Esta palavra que está contigo aí, querido, se você não está com ela não, não tem problema não, fecha o olho e abraça mesmo o peito, faz de conta que ela está aí, ó. Isso é só um símbolo mesmo. Ela não vai ter valor se você não ler. Abraça ela, fecha os seus olhos. Aleluia. Senhor, eu tenho aqui no meu peito, assim como meus irmãos, a fonte do teu reino. Essa palavra que abre as portas do reino. Estas palavras que me fazem servir ao reino. São essas palavras, Deus, que tratam a minha ignorância, as minhas limitações, o pecado que muitas vezes quer habitar em mim. É essa palavra, Deus, que eu quero me alimentar dela todos os dias. Porque ela vai produzir a manifestação do reino na minha vida. Esta palavra fala de sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Como Jesus mandou dizer para João Batista: Pai, a tua palavra nos disse hoje: os cegos veem, os coxos andam, os endemoniados são libertos, aqueles que estão caídos se levantam, casamentos fracassados são ajustados, filhos rebeldes se tornam filhos honrados, falidos se tornam prósperos, pessoas carrancudas se tornam pacificadoras. A tua palavra, Jesus, ela produz o reino em nós. E através do teu Espírito Santo eu te peço nessa noite, Deus, manifesta o teu poder. Eu te peço que o Senhor coloque um coração intrépido na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Que eles não tenham vergonha de orar, de profetizar, de clamar pela cura, pela restauração, pelo milagre. Papai, se não acontecer, é soberania sua. Mas se acontecer, a nossa fé vai ser duplicada. Então, Pai, não podemos ter vergonha de orar pela cura. Não podemos ter vergonha de orar para que o endemoniado seja liberto. Porque esse é o nosso chamado: pregar e manifestar o reino de Deus. E eu profetizo agora, meu Deus, através da sua palavra, que todos esses que estão ouvindo esta mensagem hoje vão manifestar o reino de Deus em suas vidas. Vão manifestar o reino de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua casa.
vão manifestar o reino de Deus com os vizinhos, no ônibus, onde quer que eles estejam. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra é a manifestação clara do poder de Deus. Para aqueles que não creem é loucura, mas para nós que cremos é poder dos céus. E Deus, em nome de Jesus, que esse dia fique marcado na vida dos teus filhos e filhas. Inaugura-se hoje uma nova fase nas nossas vidas, em que vamos pregar sim, mas vamos manifestar o reino também. O ciclo do legalismo fica para trás. Inaugura-se hoje um ciclo de vitória na presença do Senhor. Assim eu oro, Deus, abençoando cada um dos filhos e filhas do Senhor que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém?